Salmo 101. A palavra de Deus diz assim: cantarei a respeito da bondade e da justiça, a ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Aos que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem o olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, pela comunhão da tua igreja, reunida agora ao redor da tua palavra, que foi enviada em direção aos nossos corações. Pai, fala aos nossos corações, nos ajuda hoje a ter uma firme resolução em nosso coração, Senhor, de te servir fielmente, caminhar em temor ao teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Tome aí o seu lugar, se assente, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus, queridos. Queria falar com você hoje sobre o temor de Deus e uma firme resolução. Queridos, uma vida sábia é uma vida que teme a Deus. Uma vida sábia é aquela que caminha constantemente no temor do Senhor. Lá em Jó vai dizer isso, né? Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você quer ter uma vida sábia, se você quer tomar decisões sábias, comece a basear suas decisões no temor a Deus. Nós devemos investir a nossa vida em honrar a Deus. Deus que é santo, Deus que é todo-poderoso, Deus que é digno de toda reverência, o Deus que criou todas as coisas, aquele que é digno de todo temor e glória. Somente por quem Deus é, queridos, nós já temos razão suficiente para temê-lo, respeitá-lo, buscarmos agradá-lo com a nossa vida, só por quem Deus é. Mas se não bastasse isso, por quem Ele é, Ele ainda demonstra um amor tão constrangedor por nós, uma bondade tão constrangedora, tão imensurável, uma misericórdia que se renova manhã após manhã. Essa bondade manifesta, ela ainda nos leva a querer ainda mais ter uma vida agradável diante de seus olhos, demonstrar amor a Ele. O nosso amor a Deus é fruto da correspondência do amor que Ele tem por nós. A palavra de Deus vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Por nós sermos constrangidos por esse amor, nós agora somos movidos a também querer demonstrar amor por Ele. Nossas boas práticas não são para conquistar o amor de Deus, mas sim para corresponder ao amor que Ele já tem nos dado. O amamos porque Ele nos amou primeiro.
Davi abre esse salmo aí dizendo: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Essa palavra aí, cantarei, ela é cantar mesmo, entoar cânticos. Mas é interessante que a mesma palavra que é cantarei aí, ela também é usada para contemplar. É como se Davi estivesse agora dizendo assim: olha, eu vou contemplar a bondade, a justiça do Senhor. Eu vou anunciar essa bondade, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou contemplando, é isso que eu quero anunciar nessa manhã, é isso que eu quero louvar a Deus, é isso que eu quero declarar. É interessante, queridos, que há um princípio na palavra, e você já aprendeu isso aqui, eu espero, que é o seguinte: à medida que nós contemplamos o Senhor, nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Aquilo que nós somos expostos, aquilo que está diante de nós, isso vai nos afetando. Por isso que Davi está dizendo: olha, eu vou contemplar a bondade e a justiça. E eu quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Na NVT, esse versículo 2 aí, ele diz assim: ó, buscarei viver de modo inculpável. É como se Davi estivesse dizendo aqui: olha, quando eu contemplo essa bondade de Deus, quando eu contemplo a sua justiça, isso me leva a querer ter uma vida inculpável diante do Senhor. Eu vou buscar viver uma vida agradável diante dos seus olhos. Um anseio é gerado no nosso coração, como eu disse, corresponder à bondade de Deus. Eu quero que a minha vida honre ao meu Salvador. Eu quero ter uma vida agradável diante dos seus olhos. Nós precisamos ter essa resolução que Davi teve. Essa é a manhã dessa resolução ser avivada dentro do nosso coração. Senhor, eu quero ter uma vida agradável diante dos teus olhos. Esse caminhar que Davi diz aí, né? Eu quero observar um caminho perfeito, um caminho completo, um caminho abundante, um caminho de vida. Eu quero tomar essa direção. Davi toma aí algumas resoluções em sua vida para fazer com que ele tome esse caminho perfeito. Ele toma algumas resoluções aí que vai direcionar a sua vida para agora agradar e corresponder à bondade que ele estava vendo e anunciando. E aí eu queria meditar com você a respeito dessas resoluções. Quais são as resoluções que nós temos que tomar na nossa vida para nós honrarmos a Deus através da nossa existência? E a primeira resolução que Davi toma aí é um cuidado com o privado. Cuidado com o lugar privado, o lugar íntimo, o lugar onde ninguém está vendo. Davi diz aí, no versículo 2, em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. A primeira resolução de Davi é: lá no meu lugar da intimidade, lá onde ninguém está me vendo, nesse lugar eu vou andar com sinceridade de coração. Sabe o que é sinceridade aqui? É integridade. Sabe o que é integridade? É alinhar o discurso com a prática. É alinhar aquilo que nós falamos que cremos, aquilo que nós falamos que é a verdade. Mas isso está agora alinhado com a nossa prática. E a prática é lá no lugar onde ninguém nos vê. Lá onde nós estamos longe dos holofotes.
lá onde nós estamos longe dos irmãos da igreja, lá quando nós não estamos na frente aqui no altar, quando nós não estamos servindo, quando os jargões crenteis não tem muita vez, né? Caú, glória a Deus, irmão, bênção, paz, aleluia. Onde ninguém nos está vendo, é nesse lugar que a nossa resolução tem que começar. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. O que nós somos no privado, queridos, é isso que deve refletir no público, não o contrário. Mateus 15:8 diz: esse povo que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Te contar um segredo aqui: belas palavras não inclina muito o coração de Deus, não. Aparência não inclina o coração de Deus, não cativa Deus, não convence Deus. Lembra-se dos irmãos de Davi? Um mais bombado que o outro, dos olhos verdes, cabeludo, Samuel. Fortão. Atrai Samuel. Engana o próprio Samuel, o profeta. Fala, é esse. Precisamos de um rei bombado, forte. Guerreiro valente. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Guarda isso no seu coração. O que somos quando ninguém nos observa fala muito mais sobre a nossa fé do que as nossas ações diante das pessoas. O que nós somos lá na nossa casa, com as nossas esposas, com os nossos esposos, com os nossos filhos. O que nós somos lá na intimidade vai dizer muito mais sobre a nossa fé, o nosso status diante de Deus, do que a nossa reação diante das pessoas estranhas. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Outra resolução de Davi. O que você vê, querido, quando ninguém te vê? Onde os teus olhos estão se repousando quando não tem ninguém te observando? Davi tomou uma resolução: olha, o meu olho não vai ficar passando em qualquer lugar, naquilo que não é agradável aos olhos de Deus, naquilo que entristece o coração do meu Deus, lá no secreto. Eu não vou colocar os meus olhos sobre coisas injustas, sobre aquilo que Deus não chancela. Vigia, querido, aquilo que você vê dentro da sua casa, aonde os teus olhos estão passando. Temos que ter a firme resolução de sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo, nos prendendo naquilo que edifica, naquilo que honra o nome do Senhor, naquilo que vai nos alinhar ainda mais com o coração de Deus. Davi ainda diz: olha, eu detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Deus, eu não vou me desviar, eu não vou sair desse caminho. Essa conduta não se pegará, não vai ser encontrada em mim. Eu detesto quem se afasta dos caminhos de Deus. É meio forte isso, né? Aqui, essa repulsa não está na pessoa que se desvia, mas é na renúncia da graça e da bondade de Deus. É você ver a cruz de Cristo, o sofrimento dele sendo renegado, negligenciado, desprezado. Eu detesto quem desonra o sacrifício do meu Deus. A demonstração de amor é praticar aquilo que agrada o outro. Do que adianta nós falarmos que amamos a nossa esposa se nós fazemos só o que não agrada a ela? Não é expressão de amor. Amor é fazer aquilo que é agradável ao outro. Nós temos que aprovar, querido, o que Deus aprova. Nós temos que
ter repulsa para aquilo que Deus tem repulsa. Detesto a conduta dos que se desviam, nada disso se pegará em mim. A mesma repulsa que há em Deus por conta das obras do pecado deve haver em nós. A escravidão, a consequência da escravidão dos pecados, do sofrimento que isso causa nas pessoas, essa repulsa que Deus tem, o ódio que Deus tem sobre o efeito do pecado, essa ira santa tem que tomar o nosso coração também, queridos. Nós vermos uma pessoa escravizada nos seus pecados, e isso não causar uma ira santa em nós, não contra a pessoa, mas contra a escravidão que está nela. Se isso não gera uma aversão em nós, há algo muito errado conosco. Para o mundo vai soar agora o que eu vou falar como intolerância religiosa. Mas não estou nem aí, porque o meu compromisso é com Deus, com a verdade da palavra dele. Queridos, mas tem um negócio que mexe comigo. Quando eu passo, eu vejo um despacho no meio da rua. Mas na hora aquilo mexe lá na minha entranha. Porque eu falo, Deus, olha o engano aí, ó. Olha a escravidão da pessoa. Tem misericórdia dessa vida e não faz esse negócio aí prosperar, não. Está repreendido, isso aí não vai prosperar aqui. A gente tem que ter esse entendimento que a gente pertence a um reino, o reino dos céus. E aquilo que é contrário a esse reino, nós temos que nos posicionar. Mudar a realidade sobre nós. Se é no meu caminho eu falar, isso aqui não vai prosperar mais que não. Porque aqui chegou um filho de Deus e eu vou morar nesse lugar. Né, Felipe? Nós vimos esses dias, né? Inconformado, umas frutas tão bonitas, né? Desperdiçado. A gente tem que ter isso. Aprovar o que Deus aprova e odiar o que Deus odeia. Eu quero ser diferente, Davi está dizendo. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Davi está dizendo, olha, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu não quero ter um coração contaminado. É uma resolução, querido. Longe de mim ter um coração perverso. Eu quero ter um coração semelhante ao de Cristo Jesus. Quero conhecer aquilo que é aprovado diante do Senhor. Amém? Então, o primeiro cuidado, primeira resolução que a gente tem que ter hoje aqui, é um cuidado com o nosso lugar secreto, lá no privado. São resoluções íntimas, vocês estão entendendo isso? É uma resolução pessoal, é você e Deus. Isso aqui não vai ser encontrado em mim. Mas aí Davi tem mais uma resolução aqui ainda. Ele fala, olha, eu vou ter cuidado também com a comunhão. Aí no versículo 5 diz, aos que às escondidas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem o olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude. O que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Ó a resolução, eu vou escolher bem com quem eu vou ter comunhão. Não é qualquer um que vai participar da minha vida. Lá em 1 Coríntios 15:33 diz, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, as pessoas que nós temos comunhão dizem muito sobre o nosso temor a Deus. As pessoas que nós temos no nosso círculo mais íntimos vai declarar muito a respeito de como nós temos conduzido a nossa vida com o Senhor. Se queremos ter uma vida que teme e honra o nome de Deus, nós devemos ser intencionais na escolha das pessoas que nós vamos dividir a nossa vida. Viver, querido,
é escolher caminhar numa direção. Guarda isso. Viver é escolher caminhar numa direção. Por isso que Jesus vai dizer assim, olha, sigam-me. Quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha após mim. É tomar uma direção. Por isso que nós, quando dizemos que uma pessoa se tornou discípulo de Cristo, o que ela fez? Ela se converteu. O que é converter? É tomar uma direção diferente. Ela estava indo rumo a um caminho de morte, de condenação. E ao ouvir o chamado de Cristo, ela se converte para uma direção da vida e vida em abundância. Por isso é importante agora nós escolhermos bem quem vai caminhar conosco. Porque não tem como você andar com uma pessoa que não está indo na mesma direção que você. Alguém vai se desviar nesse caminho. E muito provavelmente é quem estava indo num caminho de vida, vai tomar um caminho de morte. Porque tudo que há em nós anseia por aquilo que é mal e reprovável. A nossa carne é má. Por isso tome cuidado com quem participa da sua vida. E eu não estou falando aqui da gente se tornar aqui uma seita. Estou falando aqui para nós fechar aqui num grupinho, nós não podemos conviver com ninguém que não é crente. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de comunhão. Comunhão é dividir a vida. Comunhão é intimidade. É relacionamento de aliança. Por isso aí no versículo 5, Davi vai dizer, aos que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Aqueles que têm práticas traiçoeiras, aquele que baseia sua vida no engano, aquelas pessoas que chegam perto de você só para caluniar, falar mal do outro, que Davi está dizendo, olha, isso vai parar em mim. Isso não vai prosperar. Quem vir vai ser destruído. O caluniador vai ser destruído. Sabe o melhor jeito de você acabar com o caluniador? É na hora que ele chegar perto para falar assim, ó, você não sabe do pastor, vou te falar um negócio dele aqui agora. Aí você fala, você vai falar dele? Espera aí um pouquinho. Pastor, vem aqui que o fulano quer falar um negócio de você. Pode falar agora. É o melhor jeito. Eu usei eu como exemplo porque eu às vezes eu erro meio nos exemplos assim, sabe? É melhor ser eu. Mas o melhor jeito de você acabar com a fofoca, acabar com a calúnia, com a mentira, é isso aí. Nunca mais esse caluniador vai vir falar perto de você. Você destruiu ele. Davi tem uma resolução, e isso vai parar em mim. Essa mentira, esse engano não prospera através da minha vida. E ele diz mais. Versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. Eu vou procurar aqueles que temem a Deus. Eu vou procurar aqueles que são fiéis, que procuram ter uma vida alinhada com o Senhor. São esses que vão ter acesso à minha casa. São esses que vão ter uma morada comigo. É esses que vão ter comunhão comigo. Cuidado, querido, com quem tem acesso à sua casa. Cuidado quem tem voz sobre a sua vida. Nossa casa, nossas famílias são o bem mais precioso que Deus nos deu. Nós temos que tomar muito cuidado a quem nós confiamos. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você expõe o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Tome cuidado, querido. Davi estava dizendo, olha, eu vou procurar os fiéis da terra para que eles morem comigo.
Eu vou discernir quem é fiel a Deus, quem tem compromisso, quem tem fidelidade. São esses que vão acessar a minha vida. Ele ainda diz assim: o que anda em reto caminho, esse me servirá. Essa palavra servirá assim não é falar assim, esse me serve, esse não. Esse é adequado, esse não. Servir aqui é ministrar. Davi estava dizendo, olha, o que anda em reto caminho é esse que vai ministrar sobre a minha vida. É esse que vai falar sobre o meu coração. O que anda em reto caminho, sabe o que é o reto caminho? É quem está próximo de Cristo Jesus. É quem você olha para a vida e vê intimidade com Deus. Quem que tem falado sobre o teu coração, querido? Quem tem sido referência na tua vida? Hoje a gente tem um acesso à informação muito fácil, muito palpável, né? Rápido. Tome cuidado. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são conhecidos diante de Cristo. Tome cuidado. Quem não tem compromisso com a sua vida. Tem muita gente anunciando coisas aí pela internet afora, te instigando a realizar coisas que não tem compromisso nenhum com a sua vida. Depois vai ficar para nós aqui, ó, catar os pedacinhos seus e reconstruir. Quem anda em reto caminho, esse me servirá. E a gente pode servir aqui também é trabalhar. Davi estava dizendo, olha, quem vai acessar a minha casa, quem vai trabalhar aqui, quem vai me servir nos meus negócios, é quem anda em um reto caminho. E aqui eu não estou te falando novamente para você empregar crente, não. Só porque fala assim, hoje o que mais tem é crente desviado. Fala que está em tal e tal igreja, mas não tem compromisso nenhum com Deus. E se você é um deles aqui, eu te repreendo hoje em nome de Jesus, para você se arrependa, se converta, dê bom testemunho onde Deus tem te plantado. Gente, eu posso falar isso com a boca cheia, porque, né, pai, nós trabalhamos com muita gente. Tem no mínimo aí, diariamente umas 200 pessoas sobre a nossa orientação ali, para não dizer os demais, que chegam em quase 500. E os que mais dá trabalho é os crentes, gente, que se diz crente. Então seja uma boa e fiel testemunha onde Deus tem te plantado. Seja uma bênção sobre os teus empregadores, sobre os seus patrões. Abençoa a vida dele através de um serviço dedicado a Deus. Se você é um empregador, busque quem é reto diante de Deus para você empregar. Para que os teus negócios mudem. Peça para Deus, Deus, traz os teus filhos. Os teus filhos que estão carecendo de uma porta de emprego, chama eles pelo nome. E se tem alguém perdido lá que trabalha para você, ora, Deus, converte esse coração, muda esse miserável para eles te servir. Tira esse desse lugar de engano. Talvez ele está lá para que você pregue o evangelho para ele, ele mude. E ele passe a ser uma bênção na tua vida, ao invés de uma aprovação. Assumimos um modo meio sincerão hoje, né? O que anda em reto caminho, esse me servirá. Mas ele continua ainda mais. Versículo 7. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. De novo. Agora na comunhão, quem usa de engano, mentira, quem sempre quer tomar vantagem, tira essas pessoas de perto de você. Está na hora da gente ser mais seletivo nas nossas amizades. Talvez tenha algumas amizades que nós temos que cortar da nossa vida. Se é uma amizade que gera e desperta em você tudo que é mal, que está te encorajando a ter uma vida longe do temor de Deus, do Deus que te salvou, do Deus que você serve, essa amizade não serve para você.
não ficará em minha casa o que usa de fraude. Chegou com palavra, conversinha torta, falou, aqui em casa não tem espaço para isso aqui não. Perto dos meus filhos, perto do meu esposo, da minha esposa, esse tipo de conversa não tem vez. Comigo não. É se posicionar. Você está vendo que é uma resolução? Eu vou ter cuidado com a minha comunhão, com quem eu exerço comunhão. Por isso que lá no Salmo 1 diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira coisa, você está vendo que é um caminhar, vamos andando juntos. Vou tomar essa direção aqui e começo a andar no conselho daquele que não tem compromisso com Deus. Não é que esse conselho teu aí parece que faz sentido? Eu estava pagando um preço aqui de andar fiel com Deus, mas não está valendo a pena não. Quantas vezes não chega a voz do diabo nos nossos ouvidos para dizer, rapaz, larga a mão de ser bobo. O que você está fazendo com essa mulher ainda? Larga essa mulher, vai viver a tua vida. Olha quantas mulheres tem aí, ser preso com uma. Você começa a andar no conselho do ímpio. Qual que é o próximo passo? Se detém no caminho dos pecadores. Você está andando e fala, não é que é verdade? Aí você vai parar. Aí você vai ficar preso aí. Sabe qual que é o próximo passo? Se sentar. Você acha um lugar de comunhão no meio daqueles que escarnecem a palavra de Deus. Por isso toma cuidado com quem tem comunhão na sua vida. Caminhe. Minha mãe falava um negócio para mim quando eu era criança. Anda com quem é melhor que você. Não é? Busca alguém que está voando em Deus. Fala, eu vou grudar nessa pessoa, que eu quero pegar essa rabeira aí também. Eu quero que está com alguém que desperta o melhor que há em mim, aquilo que vem de Deus. E o terceiro cuidado, eu esqueço que hoje é a escola dominical. Meu Deus, vai dar certo. Davi tem a terceira resolução e ele diz assim, eu vou ter um compromisso. É com a expansão do reino de Deus. Então ele tem o cuidado lá com o seu lugar íntimo. Lá no privado, as suas resoluções pessoais. E isso vai refletir na sua comunhão com quem ele caminha, quem tem acesso à sua casa. E isso vai determinar a sua vida num propósito. Eu tenho uma resolução, eu vou fazer, expandir o reino do meu Deus nessa terra. Ele diz aí no versículo 8, manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Davi tinha uma resolução, olha, a iniquidade não vai prosperar sobre a terra. Eu vou destruir aqueles que são ímpios. E aí aqui dá a impressão que nós vamos agora então nos armar, vamos travar aqui uma guerra santa, a Sharia, vamos virar todo mundo homem-bomba aqui para destruir os infiéis, é isso? Sabe o melhor jeito de você destruir um ímpio? É convertê-lo ao Senhor Deus. É torná-lo ele uma pessoa santa, é anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo. A destruição do ímpio está no estabelecimento da justiça de Deus, queridos. Manhã após manhã nós temos que sair de casa com uma resolução. Eu vou caçar um ímpio hoje, para eu destruir essa impiedade, para exaltar a justiça de Deus na terra. A melhor forma de acabarmos com a impiedade é expandindo o reino de Deus. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra. A gente precisa sair de casa com essa intencionalidade. Onde tem um ímpiozinho para eu caçar ele hoje? Talvez vai ser o fraudulento, o caluniador. E nós vamos nos posicionar e falar assim, meu amigo, tem um melhor jeito de você viver a sua vida. É ao lado de Cristo Jesus. Vem com a gente que nós estamos caminhando para o lado da vida.
Mateus 5:6. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É onde está a impiedade, a iniquidade. Iniquidade é uma vida que mergulhada no pecado. É uma vida que pratica o pecado constantemente. Nós vamos nos posicionar do lado, como alguém brilhando à luz de Deus. A melhor forma de destruir as trevas é acendendo a luz. Está na hora de nós nos levantarmos como um povo de Deus que resplandece a luz da face de Cristo, para que todos vejam o Senhor e glorifiquem o nosso Pai que está no céu, dizendo: olha, esse povo vive de uma forma diferente, eles são firmes em suas convicções, eles temem verdadeiramente a Deus e vale a pena viver dessa forma. Amém? Para nós encerrarmos, Davi lá no início diz: cantarei a sua bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. O jeito de nós vivermos essas resoluções é contemplando a Cristo Jesus. É contando e contemplando a bondade e a justiça de Deus, que nós vamos nos tornando firmes na nossa esperança de caminhar ao lado de Cristo. É só ao lado de Cristo, querido. Por isso hoje é amanhã para nós darmos uma resposta para Deus: Senhor, eu quero ter essas convicções que Davi tinha, mas eu careço da tua graça, me capacitando. Senhor, me ajuda a olhar para o Senhor. Quando eu tiver que me posicionar lá no secreto, quando ninguém estiver vendo, lá naquele lugar, Senhor, me faz olhar para o Senhor, me faz olhar para a tua bondade e a tua justiça, a tua bondade expressa naquela cruz, para que eu possa te honrar, mesmo quando ninguém estiver me vendo. Senhor, quando eu estiver decidindo quem vai entrar na minha casa, quem vai participar da minha vida, me faz olhar para o Senhor, porque o padrão é Cristo, e se não for parecido com o Senhor, não deixa prosperar na minha vida. Senhor, quando eu estiver diante da iniquidade, me ajuda a olhar para o Senhor, para que eu anuncie o Senhor completamente, para que todos possam ver e conhecer a tua bondade e a tua justiça através da minha vida. Você quer isso para a sua vida? Então te convido a ficar de pé para nós orarmos. Fale com o Senhor, dê essa resposta a Ele. Eu quero ter uma firme resolução na minha vida. Temer o Senhor todos os dias. Amém?